fala nos encontros Nietzsche do grupo de estudos Nietzsche de Gênero, de um apresentador, que eu não vou citar o nome, mas vou falar aqui o intuito da apresentação dele posteriormente. Quem sabe eu faço até um react aqui no canal. Mas é uma fala que tenta associar Nietzsche enquanto um projeto de sua filosofia do modo geral a um projeto eugênico a partir da instituição do casamento, o que já é uma afirmação por si só já absurda, né? Na minha interpretação, né? Primeiro, porque falar de um projeto eugênico em Nietzsche a partir de uma determinação biológica é algo totalmente totalizante, me parece, além de ser totalizante, é pobre, é uma visão pobre e uma visão contraditória aos intuitos de Nietzsche como um todo, e eu vou explicar porquê já. Segundo, que coloca esse diálogo quanto à pretensão de diagnóstico eugênico, faz um comparativo entre Nietzsche e Platão, né? E Platão, sim, lá na República, deixa bem claro, seria até meio anacrônico falar de certa maneira em uma eugenia lá em Platão, mas é o que acontece de fato com o olhar que nós temos atualmente para a República de Platão. Platão determina determinadas características para o casamento, para que esses casamentos deem frutos com determinadas características biológicas, sociais para esses indivíduos, né? Para que a república tenha uma determinada característica, né? Isso está lá em Platão. E aí esse estudioso em Nietzsche, ele pega alguns trechos, que é por isso que eu vou fazer o react posteriormente, da obra, inclusive Assim Falava Zaratustra, no qual Nietzsche supostamente se refere ao casamento, no sentido de uma preocupação institucional de Nietzsche com o casamento, né? Enquanto um projeto que faria parte dessa eugenia nietzschiana para um projeto de instituição dos mais fortes ou daqueles que supostamente poderiam se constituir de maneira mais adequada ao seu projeto eugênico. Então vamos lá. Tem duas questões aqui, né? Tem várias questões na realidade. A primeira questão é entender Nietzsche debruçado sobre uma instituição que está delegada ao poder do Estado enquanto formação de indivíduos para um determinado projeto que estaria delegado à sua filosofia ou em um modo eugênico de constituir a sua filosofia. Primeiro, Nietzsche era contra o Estado. O casamento é uma instituição que, além de ser, de certa maneira, religiosa, ela também é um aparato estatal. Utilizar primeiramente do casamento como um processo para instituir esse determinado suposto projeto que existe em Nietzsche já seria complicado, porque Nietzsche primeiramente se coloca contra o Estado, né, enquanto instituição. Segundo, se coloca contra as concepções morais religiosas que estariam ligadas à noção do casamento. Porém, isso não quer dizer que Nietzsche não tenha se pronunciado sobre o casamento no sentido de entender a partir de suas características misóginas, certo? Que isso eu já deixei claro em outros vídeos, e tem texto, tem vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Que a gente entendia que essa luta por igualdade das mulheres era uma luta absurda, no sentido inclusive da concepção de igualdade no contexto social que fazia parte da sua filosofia, e ainda mais pelo contexto da sua misoginia, entender que a mulher tenha um determinado lugar de passividade dentro desse contexto, que é um equívoco de Nietzsche absurdo, apesar de ser compreensível, entre aspas, por conta da circunscrição em seu tempo, mas não aceitável. Aí tem esse adendo aqui. Segundo, que esse projeto eugênico em Nietzsche, ele não existe nesses termos, no sentido biológico, no qual é citado lá na apresentação do membro lá, do participante do grupo de estudos Nietzsche, no sentido de que ele faz uma associação que surge lá a partir do projeto platônico, né, de uma eugenia negativa e uma eugenia positiva. Ele fala o que? Uma eugenia negativa de certa maneira, fazer com que determinados indivíduos com determinadas características nem nasçam.
certo? Uma eugenia positiva seria criar condições de possibilidade suficiente para que determinados indivíduos se formem com determinadas características e venham a nascer. Primeiro, a partir desse segundo ponto, isso está presente lá em Platão, a República. Mas em Nietzsche, principalmente com os trechos das obras que ele elenca, citando O Humano Demasiado Humano, se eu não me engano, Gaia Ciência, Assim Falava Zaratustra, principalmente Assim Falava Zaratustra, ele tenta fazer uma associação direta a partir de uma interpretação curta, que essa é a realidade, uma interpretação curta, dessa interpretação de Nietzsche se valer do aspecto do casamento, ou dessa relação do casamento, como há lá em Platão, ou da relação de um para com o outro, do homem com a mulher, certo? Enquanto uma instituição de um projeto eugenista, que isso está contido lá em Platão, mas colocando Nietzsche no mesmo patamar de Platão, ou seja, Nietzsche circunscrito dentro de uma moral platônica, o que também já por si só já seria um equívoco, né? Só que a questão ainda vai além. Para ele, Nietzsche utilizaria a instituição do casamento como um processo de instituição dos mais fortes em detrimento dos fracos, ou seja, o casamento serviria como meio, né, para poder suplantar indivíduos com determinadas características biológicas, e para esse comentador, a questão estaria encerrada aqui, né? Pegando essa linhagem de uma eugenia negativa e uma eugenia positiva, como eu já mencionei anteriormente. Tem 2 artigos aqui na revista Cult, um da Scarlett Martin e o outro do Wilson Fresati, falando justamente sobre, primeiro, a misoginia em Nietzsche e como isso se relaciona com seus aspectos filosóficos, e o outro artigo é sobre essa possível eugenia em Nietzsche, nesses termos, né, o que seria um equívoco. E tem um trecho aqui do Wilson Fresati que eu gostaria de ler. Além de institucionalizar a proteção dos superiores, um projeto eugenista esquematiza a erradicação dos inferiores, dos doentes. A degeneração para Nietzsche é um passo fundamental para a superação, que conserva um organismo pode, ao mesmo tempo, impedir o seu desenvolvimento, enquanto que uma degenerescência pode funcionar como um estímulo para outras partes, promovendo a transformação. Assim, um obstáculo, uma dificuldade deve ser propositada e continuamente procurada. Pensamos ser esse o papel da seleção cultural nietzschiana. Portanto, ao invés de se investir na eliminação daqueles considerados incapazes, fracos ou doentes, deve-se procurar a superação, ou melhor, a autossuperação. Ou seja, vou contextualizar isso aqui. Há uma determinada constituição fisiopsicológica em Nietzsche, a partir de uma consideração de determinados indivíduos que se constituem de uma maneira fisiopsicológica que ele consideraria fraca. Para poder entender um pouco melhor isso, você teria que aprofundar um pouco no conceito de fisiologia ou fisiopsicologia em Nietzsche, porque não é algo tão simples de se entender, porque parece que ele está falando de determinadas concepções de racialização ou de características de raças, e não é isso, certo? É um modo fisiopsicológico de se prostrar perante o mundo baseado naquela noção de negar ou afirmar a vida enquanto vida saudável, de Nietzsche, certo? O que por si só já seria um problema de um projeto eugênico na filosofia de Nietzsche, enquanto características biológicas ou características que poderiam ser suplantadas a partir do casamento, de fazer um projeto eugênico com determinadas características a partir de determinados indivíduos nascerem ou não nascerem. Isso já soa completamente absurdo. Mas o que ele vai além aqui seria a questão, que o Wilson Fresati deixa bem claro, seria a questão de Nietzsche não priorizar, mesmo diante dessa constituição fisiopsicológica, indivíduos que poderiam ser considerados fracos, nesse contexto, né? Não no contexto de um projeto eugênico biológico, como sugere lá o comentador, que eu não vou citar o nome, mas posteriormente eu posso até procurar um artigo e colocar na descrição. Seria uma questão de uma incumbência de superar essa fraqueza do organismo, porque caso Nietzsche promovesse uma eugenia dos mais fracos fisiologicamente falando, o primeiro a ser eliminado seria ele, porque ele afirma em vários contextos de seus textos também. Lógico que Nietzsche é muito
problemático em totalizar qualquer interpretação, porque ele é muito, ele é múltiplo, né? Mas tem alguns direcionamentos que ele mantém enquanto projeto de combate a uma determinada cultura ocidental. Mas a questão é a seguinte: ele mesmo se diz experimentado em decadência. E só pelo fato de ser experimentado em decadência que faz ele ter tido esse suposto insight que seria necessário haver essa superação dessa determinada cultura que adoecia o corpo, que adoecia a constituição fisiológica do indivíduo. Então, se Nietzsche tem um projeto eugênico, primeiro aí, o primeiro a ser eliminado seria ele. Certo? O que ressalta a abordagem do Wilson Fresati aqui, no sentido de que esse é um projeto de superação moral, um projeto de uma superação de uma constituição fisiopsicológica. Então como é que vai haver essa superação fisiopsicológica se eu vou instituir um determinado projeto que vai fazer com que nasçam ou não nasçam determinados tipos de indivíduos que são constituídos a partir de uma determinada constituição, de uma noção de um determinado casamento em detrimento de uma instituição delegada ao Estado ou aparatos religiosos que vai suplantar esses tipos de indivíduos que possam ser considerados fortes ou não. É completamente contraditório, é absurdo, é curta a interpretação, é totalizante, e posteriormente eu vou pegar 3 por 3 que ele cita de Zaratustra para poder comentar, certo? Enquanto ele estiver citando cada trecho, ele não cita muitos, ele só cita um de Assim Falava Zaratustra, o resto ele joga no ar, assim. Mas o de Assim Falava Zaratustra eu faço questão de fazer um comentário exclusivamente sobre isso. Posteriormente vai ter aqui no canal. Toca a sinetinha, segue, dá o like, compartilha, e obrigado, até a próxima.